Vamos lá, oitavo ano. Em relação aos exercícios, nós vamos fazer da página 162 a 161, ok? Então, na página 162, nós vamos fazer o texto, comparing, tá? O exercício aí de cima não, porque ele é pessoal, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse texto, tá? Que está aí. E aí embaixo, vocês vão responder o seguinte. Ele quer saber qual é a frase do texto que está comparando a pirâmide Louvre com o Museu Louvre em relação ao tamanho. Então, qual é a frase que está aqui nesse texto comparando os dois em relação ao tamanho? Aí você vai procurar qual é a frase que é e vai copiar, tá? Depois, na página 163, você vai completar com os adjetivos aqui. Olha só que esses adjetivos são adjetivos curtos. Então, presta atenção na regra, tá? Aí é o seguinte, para você saber qual adjetivo você vai usar, é para você olhar lá na página 159 e 160, tá? Porque aí lá tá mostrando, né, tem aquelas figuras, e aí você vai ver qual adjetivo que está sendo usado. Se é o tall, se é o long, se é o large. Então, presta atenção aí, tá? O que ele está querendo dizer aí? Então, vai ter que olhar na 159 e na 160, ok? Aí depois tem aquele quadro onde está mostrando as regras, tá? Aí depois ele tem uma perguntinha. De novo, vocês vão olhar aqui no texto da página 162. Então, o que vocês vão olhar aqui? Ele quer saber qual é a frase que tem aqui nesse texto que está comparando a pirâmide e o museu em relação à idade. Qual é a frase que está falando sobre isso, ok? Então, na 162, é a frase que está falando em relação ao tamanho. Se um é maior que o outro, se um é menor que o outro, tá? E a 163... ele quer uma frase em relação à idade. Se um é mais velho, se um é mais novo, se um é mais moderno, se um é mais antigo, tá? Então, presta atenção aí, ok? Aí depois, na página 164, o que vocês vão fazer aí? Aqui, vocês vão usar esses adjetivos no comparativo de superioridade. Então, presta atenção se você vai usar o more, than, ou se você vai ter que usar as regras do ER, tá? Se na frase já tiver o than, não precisa colocar de novo, tá, gente? Então, presta atenção aí, ok? Depois, o que vocês vão fazer aqui? Aqui vocês têm um texto. E aí, vocês vão marcar aqui no texto as respostas para essas perguntas que tem aqui. Então, vocês têm aqui 7 perguntas. Como aqui não tem espaço para responder, vocês podem marcar aqui no próprio texto a resposta para essas perguntas, tá? Então, só marcar aqui. Aí, na página 165, é sobre o comparativo de igualdade. Aí, no caso, é o uso do as, tá? Então, o que ele quer que você faça aqui? Que você faça frases comparando essas duas coisas que estão aqui. Por exemplo, a primeira vai comparar o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Só que na hora que você vai fazer a comparação, ele quer saber se você vai fazer a frase na afirmativa ou na negativa, tá? Do comparativo de igualdade, ok? Então, presta atenção. Se eles forem iguais, você vai fazer a frase na afirmativa. Então, o verbo to be vai ficar na afirmativa, né? Usando o as e o as. Se não forem iguais, aí você vai fazer a frase na negativa, colocando o verbo to be na negativa, tá? Então, presta atenção aí. Presta atenção no que eles estão, a informação que eles estão te dando, para ver se você vai usar o comparativo de igualdade na afirmativa ou na negativa aí, tá bom? Depois, na página 166, o que vocês vão fazer? O número 1, vocês vão usar o comparativo de superioridade. Então, presta atenção nos adjetivos que estão aí e põe no comparativo de superioridade, tá? O número 2 é o seguinte,
Em cada frase dessa tem um erro. Você tem que descobrir o erro, né? Sublinha ou circula o que está errado na frase e embaixo escreve da maneira correta. Em todas as frases tem um erro, tá? Então marca aí o que está errado e embaixo escreve corretamente. Aí o número 3. O número 3, vocês têm algumas informações aí no quadro, tá? Sobre o quê? Sobre o Taj Mahal, né? Sobre a Great Wall of China, que é a Grande Muralha, ok? Então aqui está mostrando, são as maravilhas do mundo, o country, o país, né? O ano de inauguração e depois o ticket, no caso aí seria o ingresso, tá? Quanto que custaria aí para entrar nesses lugares, ok? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever frases comparando essas maravilhas do mundo. Então você pode comparar, por exemplo, o Taj Mahal com a Grande Muralha da China. O que você pode fazer? O que um é mais do que o outro? Aqui é para usar o comparativo de o comparativo de igualdade. Aqui ele está pedindo só o comparativo de igualdade. Ou seja, o que você vai fazer aqui? A mesma coisa que você fez na página 165. Você vai fazer frase falando de um com o outro, mas aí você vai ver se vai usar na afirmativa, se vai usar na negativa, tá? Qual adjetivo que você vai usar? São esses adjetivos que estão aqui em cima. Então você pode dizer que um é tão caro quanto o outro, ou não é tão caro quanto o outro. Um é tão bonito quanto o outro, ou não é tão bonito, tá? Então aqui é para usar o comparativo de igualdade, ou na forma afirmativa ou na forma negativa. Os adjetivos que vocês vão usar são esses que estão aqui em cima. E vocês têm que ter sentido, porque o que você falar tem que estar de acordo com o quadro aqui, tá bom? Depois, na página 167, vocês têm ali um texto, tá? E aí vocês vão responder sobre esse texto. O primeiro, a idade do Boeing 787, né? Depois, qual é a velocidade dele, né? Qual é a largura, que ele quer saber qual é a largura. Depois, qual é não, largura é embaixo, desculpa, eu pulei uma pergunta, peraí. A letra A é a idade, agora a letra B, eu pulei a letra B, desculpa. Aí ele quer saber a velocidade, isso. A letra C, qual é a largura do interior do Airbus 330? E a letra D, qual é a largura do interior do Airbus 350? Tá? E a letra E, qual é a altura das janelas do Boeing 787? Então, vocês vão tirar todas essas informações aqui do texto, tá? Aí, a número 2 é o seguinte, tá dando algumas informações sobre o carro dessas pessoas aqui. O carro da Sue, o carro da Kim, né? Tá falando alguma coisa aqui, do Andy, do Mark. Então, vocês vão ler o que está aqui e vai ter que descobrir de quem que é esse carro. Se é da Sue, se é do Kim, se é do Mark ou do Andy, ok? Então, olha o que eles estão falando e aqui você descobre qual carro é de quem aqui, tá bom? E aqui, vocês vão formar frases no comparativo sobre esses carros que estão aqui. Só que vocês não podem repetir a frase que já foi feita, tá? Então, vocês vão fazer frases diferentes comparando esses carros aqui, tá bom? E para terminar, na página 168, vocês vão ler aí o texto, né, e vai marcar a resposta certa. Ou seja, qual dessas respostas aí vai completar o texto de acordo com o comparativo de superioridade, tá? Então, presta atenção nas regrinhas que nós vimos aqui também, tá legal? Então, façam aí esses exercícios. Qualquer coisa é só perguntar. Depois eu chamo vocês pra gente fazer a correção. Bye, bye, tá voando?